Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os recursos da natureza, em nossa aula de geografia. Você sabe o que são recursos naturais? Os recursos naturais são elementos da natureza que são úteis ao ser humano para o cultivo, para a vida em sociedade, no processo de desenvolvimento da civilização ou para a sobrevivência e conforto da sociedade em geral. Então, os recursos naturais são todos aqueles, que são gerados, pela própria natureza e que são essenciais para a vida humana, para a vida dos animais, para toda a sociedade num todo, né? E podem ser renováveis, como a energia solar e a do vento. O que são energias renováveis? São aquelas que se renovam, tá? Que elas nunca se esgotam, nunca acaba, né? Está sempre sendo reposta, sendo renovada, que é a energia do sol, que a gente conhece como energia solar, e a do vento, que a gente conhece aí como eólica, que são a energia que vem do vento. Já a água, o solo e as árvores são considerados limitados. Então, olha só como que é importante a gente aprender sobre isso. Ao contrário da luz do sol e do vento, a água, o solo e as árvores, eles são considerados elementos naturais limitados, mas potencialmente renováveis. Por quê? Porque a água, o solo, as árvores, se o ser humano não preservar, se o ser humano não conservar, esses elementos, uma hora eles vão o quê? Se desgastando, vão sendo destruídos e vão acabar. Porém, como é o exemplo ali da árvore, se uma pessoa desmatou aqui, uma área, tirou todas as árvores daquele local, mas em outro local ele replantou, significa que está renovando, novamente as árvores daquele lugar. Então, mesmo sendo limitados, porque eles podem se acabar, podem também ao mesmo tempo serem renovados. Se agora não tenho, tirei a árvore que tinha daqui, mas eu posso plantar novamente uma árvore, tá? E ainda não renováveis, como o petróleo e os minerais, tá? Que se uma vez que acabar, não tem mais jeito, não dá mais para voltar atrás, não dá mais para conseguir novamente. Então, renováveis são aqueles elementos que se renovam, Que a gente consegue reabastecer, que a gente consegue replantar, E não renováveis são aqueles que não tem jeito. Uma vez que acabou, não tem mais volta. A gente não consegue tê-lo novamente. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da água para nossas vidas. Isso é muito importante. A água é fonte de vida. Não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos, nós dependemos dela para viver. No entanto, por maior que seja a importância da água, as pessoas continuam poluindo os rios e destruindo as nascentes, esquecendo o quanto ela é essencial para a nossa vida. Então, olha só, como que é importante essa questão da água. A água, gente, ela é fonte de vida, Se a gente ficar por muito tempo sem beber água, a gente fica desidratado, Desnutrido. E o que acontece? A gente morre por desidratação. Se vocês não sabiam, a gente morre se a gente ficar muito tempo sem água. Até porque parte do nosso corpo, ou
melhor dizendo, a maior parte do nosso corpo é composto por água. Então, se a gente não nos abastecemos de água, né, não repomos a água no nosso corpo, né, uma hora o nosso nível de água do corpo vai só descendo, 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 e a gente pode morrer por desidratação. Então, é importante a água, não só para o nosso corpo, mas também para a gente tomar banho, né? Para poder lavar a roupa, para a gente poder fazer a nossa comidinha, né? Em casa que precisa da água. A água é provavelmente o único recurso natural que tem a ver com todos os aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial aos valores culturais e religiosos arraigados na sociedade. É um recurso natural essencial, seja como componente bioquímico de seres vivos, como meio de vida de várias espécies vegetais e animais, como elemento representativo de valores sociais e intermediários. Então, foi o que a tia Bruna falou, né? Que a água, ela não tem só uma função. A água, ela é importante no geral, né? Porque ela, num todo, pela sociedade, por tudo que nós fazemos, envolve água, né? Ao nosso redor, tudo que a gente vai fazer, de uma forma ou outra, está ligado à água, né? Então, a importância da gente ter cuidado com a água, não poluir, né, os rios, os lagos, mares, né? Por quê? Porque essa água é essencial para a gente, tá? E uma hora ou outra pode ser que faça falta, né? Imagina faltar água, gente. Como que a gente vai sobreviver? O planeta inteiro, como que sobrevive? Agora, nós vamos aprender um pouquinho como que a água se distribui pelo planeta. A distribuição da água no mundo pode ser observada a partir da composição dessa substância. Assim sendo, esse recurso pode aparecer de forma salgada, presente nos oceanos, mares e em alguns lagos, e doce, referente à água que não possui uma grande densidade de sal em sua composição. Essa última, que é a própria para o consumo humano, pode apresentar-se ainda em diversas divisões. No gráfico a seguir, temos um panorama explicativo sobre essa organização didática. Então, olha só a importância, gente. Aqui tia Bruna já mostrou, né? Como que é a distribuição de água. Parte dessa distribuição. Uma parte é de água salgada, né? Que geralmente é formada pelos oceanos, mares e lagos. E outra parte é formada por água doce, que tem menos concentração de sal na composição dessa água, tá? Que geralmente a gente encontra em quem? Lagoa, lagos também, rios, tá? Que são dessa água que vira uma água potável, a gente trata dessa água para poder a gente conseguir consumi-la, né? Para chegar até a nós de forma incolor, né? E sem cheiro. Imagina, gente, pegar uma água dessas do rio para beber sem antes ser tratada. Misericórdia, imagina. Então, essa água, antes de chegar até nossas torneiras, né? Antes da gente consumir, ela é tratada. Agora nós vamos ver aí o gráfico sobre essa distribuição de água no mundo. A porcentagem, né, de 69,8% representa as calotas polares, ou seja, aquelas partes geladas, né, que existe no planeta. Então, são as calotas polares. A parte em verde significa as águas subterrâneas que ficam bem abaixo do solo, né? Onde está com um azulzinho mais forte um pouquinho, significa rios e lagos, né? São as águas divididas em rios e lagos.
E onde está em roxinho significa outros. Mas, tia, como assim? Não estou entendendo. Este gráfico, ele faz a parte de cima, onde está colorido. Essa parte aqui, ele representa a água doce no mundo, tá? E nessa parte aqui abaixo, ele representa a água como um todo. Se a gente reparar, existe muito mais água salgada, né? Parte de água salgada do que parte de água doce, que é essa que nós consumimos. Então, é aqui que tia Bruna vai chamar a atenção de vocês para vocês observarem. Olha só a porcentagem de água salgada e água doce. De água salgada, existe no mundo 97,5% dessa água. E já de água doce existe 2,5%. Então, gente, por isso que é super importante a gente conservar, preservar, né? E não desperdiçar a água que sai dos nossos torneiros, do nosso chuveiro, né? Por quê? Porque imagina faltar, gente, a água salgada é impossível de ser consumida por conta de ser muito concentrada no sal. Então, por isso que a água que nós consumimos é a água doce, a água dos lagos, dos rios, né? Porque tem a menor concentração de água salgada, de sal, né? De salinização. Por isso, nós precisamos conservar a água e lembrar que ela é fundamental para a vida de toda a sociedade, de toda a civilização, seja ela para as plantas, para os seres vivos, né? Todos nós necessitamos de água. Então, galerinha, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Agora nós vamos para nossa atividade no livro. Vamos lá? Tia Bruna espera por vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!